O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, chamado também o domingo da Misericórdia, né? O domingo da Misericórdia. E no Evangelho de hoje, começamos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O que significa domingo? Dia do Senhor. Então, Jesus aparece aos discípulos ressuscitado no primeiro dia da semana. Quando vem alguns dizendo assim, não, que vocês estão errados, aí pega lá o Antigo Testamento, fala do sabate, que deve ser o 7º dia. Nós estamos no Novo Testamento. Nós celebramos a renovação, nós celebramos a ressurreição, a vida eterna, a misericórdia que Deus derramou sobre cada um de nós, que é o domingo. Como aqui, por isso, friso, o primeiro dia da semana. Estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus aparece no meio da comunidade. Veja, eles estavam com medo, estavam trancados, E Jesus aparece no meio deles, estando as portas fechadas, porque esse corpo já é um corpo glorioso, um corpo transformado, um corpo que já não está mais sujeito ao tempo e ao espaço deste mundo. Mas, para mostrar que ele é o ressuscitado, Jesus mostra-lhes as suas chagas. E eles se alegram com isso. E mais uma vez Jesus diz: A paz esteja convosco. Porque Jesus veio para tirar a insegurança, tirar o medo, trazer a paz, a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal. Ele veio trazer esta paz. Por isso,
ele se faz presente no meio de nós para nos trazer esta bênção. E ele continua: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, este é o tempo da igreja, o tempo de cada um de nós cumprir a missão, enquanto batizados, de anunciar a boa nova do reino, de ser testemunhas do Cristo ressuscitado no mundo de hoje. O padre não pode estar no ambiente de trabalho, estudo, lazer, familiar, onde vocês estão inseridos. É lá que vocês são enviados a ser missionários, a anunciar a misericórdia de Deus, a anunciar a salvação, a testemunhar Jesus Cristo. Deus vos envia, mediante o batismo, a cumprir também esta missão. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: onde nós vemos o sopro de Deus? Lá no Gênesis, quando Deus sopra e dá vida ao homem. Jesus também sopra porque ele quer nos dar nova vida através do Santo Espírito de Deus, do Espírito Santo. Por isso ele diz: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito que vai dar força, coragem a cada um para ser suas testemunhas no mundo de hoje, tirar o medo, trazer a paz, a tranquilidade. E é bom lembrar que esta paz, que esta tranquilidade não é a ausência da cruz, não é a ausência da perseguição, não, mas é a paz que o Senhor nos dá diante das adversidades da vida, porque Ele está conosco, Ele caminha conosco. E Ele, então, institui o sacramento, por excelência, da misericórdia, do perdão, da reconciliação. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, quais são os pecados que o padre não pode perdoar? Aqueles no qual a pessoa não manifesta arrependimento, conversão, mudança de vida. Ou quando alguns, como já disse, vão ao confessionário ocupar o tempo do sacerdote, de que forma? Padre, vim me confessar. Quais são os seus pecados? Aí começa. Rezo 10 terços por dia, pratico a caridade, faço o bem ao próximo. Quais são os seus pecados? Ah, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Só aí já tem o pecado do orgulho, talvez da omissão, e entre outros, porque João diz, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. O justo que é o justo peca 7 vezes ao dia. Então, coitado de mim, pecador, né? Porque se o justo que é o justo peca 7 vezes ao dia, então a gente tem que ter consciência também dos nossos pecados, das nossas misérias. Muitas vezes nós somos como aquele que chega lá diante de Jesus, vamos dizer, atualizando, no templo: ó Jesus, como eu sou bom, eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como aquele pecador que está lá atrás, não. E o outro lá atrás diz: ó Jesus, como eu sou miserável, como eu sou pecador. Jesus pergunta: quem foi justificado? Aquele que se exaltou ou aquele que apresentou as suas misérias? Aquele que apresentou as suas misérias alcançou o perdão, alcançou a misericórdia. Depois, continuando, Tomé não estava na comunidade. Por isso ele não pôde fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Porque é na comunidade que nós fazemos essa experiência, que nós experimentamos a presença de Jesus na Eucaristia, que nós ouvimos a palavra, alimentamos a nossa fé. Existe uma palavra hoje inventada, podemos dizer, até pelo diabo. Quando vem lá o IBGE ou aquelas pesquisas, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante. Não existe católico não praticante. Ou eu sou
ou eu não sou. O que Jesus diz? Ou quente ou frio, mordo, coloco para fora, um mito, né? Ou, em outra passagem, nos diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Portanto, é a prática que nos leva à perfeição, que nos leva à conversão, que nos leva à mudança de vida a cada dia. É fazendo a experiência com este Cristo vivo e ressuscitado que a cada dia vamos nos transformando, a cada dia apresentando ao Senhor as nossas misérias para alcançar a sua misericórdia. E aí o Evangelho diz, 8 dias depois, ou seja, o primeiro dia da semana, no outro domingo, Jesus aparece de novo, estando as portas fechadas, no meio dos discípulos, porque Ele é o centro da comunidade, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa fé. E aí ele dá um puxão de orelha no Tomé, né? Vai lá para Tomé e fala, mas Tomé, coloca aqui, ó, as mãos nas minhas chagas, olha as minhas mãos, olha os meus pés, não sejas incrédulo. Mas esta dúvida, essa incredulidade de Tomé, serviu também para reforçar a nossa fé. É um testemunho para nós das dificuldades que os discípulos que andaram com Jesus tiveram em crer na ressurreição. E porque eles tinham que ser testemunhas inabaláveis, Jesus então confirma, se apresenta, sou eu o ressuscitado. E aí Tomé proclama aquilo que até então ninguém tinha proclamado. Imagine como Tomé deve ter ficado desconcertado, como ele deve ter ficado sem graça, quando Jesus se apresenta lá e fala, ô Tomé, vem cá, vem verificar, como que ele deve ter ficado completamente ali naquele momento, né? E aí, então ele proclama, meu Senhor e meu Deus. Aquilo que até então ninguém tinha proclamado, ele proclama, meu Senhor e meu Deus. Né? Então, reconhece o ressuscitado como seu Deus. Acreditaste porque me vistes? E aí Jesus se dirige a cada um de nós. Quem foi que viu o Cristo ressuscitado aqui? Levante a mão. Ninguém, né? Nós sabemos que ele ressuscitou. Podemos fazer a experiência através da Eucaristia, da nossa fé, mas fisicamente, com os olhos da carne, ninguém viu. Mas sentimos a sua presença com os olhos da fé. Né? Nunca me esqueço de uma senhora que lá o filho dela estava com adenoide e ela foi ao médico, o médico falou, olha, teu filho tem que ser operado com urgência. E naquela época tinha que pagar a operação porque esperar às vezes pelo público, o menino já podia ter até morrido. E ela sem dinheiro, a operação cara, ela deixou o filho em casa, foi lá diante do Santíssimo e clamou mesmo pela misericórdia de Deus. Orou, pediu. Quando ela chegou em casa, o filho falou assim para a mãe, mãe, eu dei um espirro tão forte, coloquei uma bola de arroz desse tamanho para fora. Cadê meu filho? Ah, eu dei descarga. Mas ele tinha feito 2 exames antes daquilo. Fez um terceiro. E nesse terceiro exame, o médico perguntou a ela, isso tudo documentado, mãe, você acredita em Deus? Ela falou, eu creio, pois é um milagre. Só existe essa explicação. Deus operou o seu filho. Então, que maravilha. A gente vê, nos dias de hoje, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Então, são experiências que nós vamos tendo, que Jesus vai dando prova de que eu estou no meio de vós, eu estou convosco, eu sou o ressuscitado. Outra situação de uma amiga minha, uma avó, que o neto estava lá na UTI com pneumonia, pois a mamadeira foi para os pulmões, né? Ficou naquela situação grave,
e era hora dela ficar lá com o neto. E não tinha mais ninguém naquele momento para ficar com o neto. Ela, naquela angústia dela, não sei o que deu nela, que ela falou assim, eu vou lá na igreja. Desceu, deixou o neto sozinho lá na UTI e foi para a igreja. Chegando lá, estava em adoração ao Santíssimo. Ela também rezou, pediu a misericórdia de Deus. Quando subiu, já tinha outro membro da família lá na UTI, perguntou por que ela foi, né? Saiu assim desse jeito. Mas o fato é, meus irmãos, minhas irmãs, que 3 dias depois, aquele menino se recuperou de tal forma que recebeu alta. Era de meses, hoje já está com 22 ou 23 anos de idade. Né? Mas, uma vez, a presença da misericórdia do Senhor. E, por último, eu quero contar um fato de uma jovem que ela nasceu com uma doença chamada tal do sangue azul. Era falta de oxigenação no sangue. Os médicos diziam para ela que ela só ia viver até os 5 anos de idade. Com todo o amor da mãe, do pai, da família, ela foi até aqui aos quase 21 anos de idade. Não podia carregar a mochila nas costas. Né? Não podia. Mas você nunca viu aquela jovem reclamar da sua doença, da sua enfermidade. Nunca. A mãe católica, né? Tinha lá as tias que eram espíritas, e às vezes diziam que ela estava com encosto, por último dizia que ela estava com encosto de uma freira. Ainda até brinquei, ainda bem que é de uma freira, né? Então, mas aí tinha, na época, lá o Padre Nelson, lá na igreja de Santana, adoração, né? E também lá tinha um grupo de oração. Então, nós passamos a ir lá, às vezes, algumas segundas-feiras, umas 3 ou 4 segundas-feiras. E aquela mãe, como a filha ia fazer 21 anos de idade, ela disse para a filha, minha filha, olha, eu sempre te proibi ir nesses lugares do espiritismo, disso e daquilo, porque as tuas tias falam isso, falam aquilo, mas se você acha que você vai ficar curada e quer ir lá, eu não vou mais te impedir, porque você já pode decidir por si. Isso foi numa sexta-feira daquela semana. Ela virou-se para a mãe e disse, não, mãe, eu prefiro morrer com o meu Cristo. Foi as palavras, o testamento daquela jovem. No sábado, ela passou mal e no domingo ela faleceu. E na missa de 7º dia, diante das irmãs, que eram espíritas, aquela mãe tem forças de subir ao altar para dar esse testemunho. E depois, quando foi mexer nas coisas dela, no diário dela, eram verdadeiras conversas com Nossa Senhora que a mãe nem sabia. Né? E depois começou a encontrar medalhinhas de Nossa Senhora das Graças aqui, medalhinhas de Nossa Senhora ali, no meio das roupas, a intimidade dela, da fé dela, que ninguém conhecia. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Ela sabia que poderia morrer, partir de uma hora para outra, mas não viveu na ilusão. Ela sabia que só Jesus era a salvação. E realmente, creio que hoje ela está no céu a interceder por nós. Porque o que ela viveu e a solidez da fé dela em Deus, em Cristo Jesus e na Virgem Maria, ela, na sua vida, com a sua simplicidade, testemunhou esse Cristo vivo e ressuscitado. Porque se ela não acreditasse na vida eterna, ela não daria essa resposta, não deixaria esse testamento no meio de nós. Portanto, meus irmãos, continuando aqui, Jesus diz para nós, para cada um de nós, bem-aventurados os que creram sem terem visto. E nós somos esses bem-aventurados, que cremos na ressurreição, cremos na misericórdia, cremos na vida eterna, porque sabemos que Ele está presente no meio de nós. Cremos no testemunho da igreja que vem ao longo dos séculos. E aqui, então, abrindo um parêntese, ele fala aqui, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos,
que não estão escritos neste livro, mas que chegou até nós pelo magistério da igreja. Muitos ensinamentos, muitos testemunhos dos apóstolos, da patrística, chega até nós através do magistério da igreja. Mas estes foram escritos para que acrediteis. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nesse parênteses que eu abro, muitas vezes nós escutamos os nossos irmãos separados querendo denegrir a imagem da igreja e dizer: olha, vocês acrescentaram 7 livros no Antigo Testamento. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? E a minha resposta qual é? Qual deve ser a nossa resposta? Olha, não foram só os 7 livros do Antigo Testamento, não. Todo o Novo Testamento também. Porque foi o magistério da igreja que definiu quais eram os livros inspirados por Deus. A igreja não é fruto da Bíblia, a Bíblia que é fruto da igreja. Porque Jesus disse: ide e anunciai. E para não se perder o anúncio, é que houve a necessidade de escrever, de registrar por escrito. Mas nem tudo foi registrado, como diz aqui a própria Bíblia. Muita coisa foi passando de tradição, oralmente, até chegar os nossos dias. Portanto, repito, a igreja não é fruto da Bíblia. A Bíblia que é fruto da igreja, porque é fruto da sua pregação, é fruto do anúncio da Boa Nova, é fruto do anúncio do Evangelho, e que a igreja preservou este tesouro, reunindo as cartas apostólicas, os evangelhos, e disse: esses são inspirados por Deus. Então, assim se formou o Novo Testamento. Fechando aqui, aspas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso foi feito, como diz o Evangelho, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E hoje, neste segundo domingo da misericórdia, celebramos a vitória sobre a morte, celebramos a misericórdia infinita do Senhor, celebramos o sacramento do perdão por excelência, e todos aqueles que recorrem ao sacramento do perdão recebem o perdão de Deus, recebe a misericórdia do Senhor. Portanto, nós cristãos cremos na ressurreição, jamais na reencarnação. Porque a reencarnação nega a ressurreição e vice-versa. Quem crê na reencarnação, crê que, através das sucessivas reencarnações, um dia se tornará um espírito de luz e, puf, se desencarnará. Na ressurreição, é Cristo quem nos salva, é Cristo que nos liberta. Aquele ladrão na cruz, quando olhou para Jesus arrependido e disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a misericórdia do Senhor. O amor de Deus não fica para amanhã. Hoje mesmo. Não disse terá que voltar tantas vezes. Não. E aqui, abrindo um parênteses também, a título de testemunho, quando estudava lá na UERJ, aí, na turma de História, então, tinha lá, uma vez, naquela época, aquele corredor que entra pela Rádio Oeste, tem aquele passarela comprida, e ali estava tendo uma exposição de quiromancia, cartomante, mas não sei o quê, um montão de coisa, né? Então, alguns alunos lá da nossa área foram lá ver o que tinham sido nas outras reencarnações. Então, aí chegou da sala de aula, nós fomos lá partilhar. Particularmente não fui, mas participei da partilha depois, daqueles alunos que foram. Uns foram Luís XV, outros foram a rainha não sei o quê. Ou seja, cada um foi um personagem importante da história. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Que pobre não reencarna. Só gente ilustre, pelo menos naquela situação ali que nós pesquisamos. Porque cada um
era uma pessoa importante. Essa que foi a nossa realidade naquele momento. E foi isso que nós chegamos, que nós constatamos naquela situação, né, que nós vivenciamos. Pobre não reencarna. Então, e isso massageia o ego da pessoa. Não, porque eu fui fulano, eu fui ciclano, eu fui não sei o quê, né? E as pessoas se acham importantes. É assim que muitas vezes acontece. Portanto, nós cremos na vida eterna. Por isso que devemos praticar a humildade, abrir o nosso coração com sinceridade no sacramento da confissão, para que assim, apresentando todas as nossas misérias, possamos gozar da misericórdia infinita do Senhor, que Ele quer derramar sobre cada um de nós. E sendo suas testemunhas neste mundo, possamos um dia estar com Ele na glória do reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.